Beleza, meus queridos alunos, curso técnico em mecatrônica, disciplina processo de manufatura. Pessoal, vamos fazer a correção da prova então, para vocês tirarem as conclusões aí, ó, e observar se tem algum erro nas notas de vocês. Então vamos lá. Essa prova é composta de 3 questões. O valor máximo dessa prova é 50 pontos. Então vamos para a primeira, que vale 2 pontos. Uma usinagem é realizada em um torno mecânico convencional com os parâmetros de corte. Vamos lá, velocidade de corte 300 metros por minuto, profundidade de corte de 5 milímetros, ângulo de posição da ferramenta 93 graus, avanço de corte de 0,35 milímetros por volta. O KC 1.1 é de 1800 newton por milímetro quadrado. Esse KC 1.1, você teria que achar ele na tabela. Como a prova não tem tabela, ele já foi dado no enunciado da questão. Índice de equivalência do aço 1020, o MC, é de 0,83. Vamos lá então. O que a questão pede? Para você calcular, segundo Kensley, a potência de corte em quilowatts. Então vamos lá. Para que eu faça o cálculo da potência de corte, eu preciso primeiro da força de corte. Então vamos calcular primeiro a força de corte. A força de corte é o produto de KS pela área. Então o KS é a minha pressão específica de corte. Pressão específica de corte é igual a KC 1.1 vezes o H elevado ao índice, negativo de MC. Então vamos lá. O KS é de 1800 vezes o H é a espessura do cavaco. Olha o H aqui. O H é o seno do ângulo vezes o avanço da ferramenta. Seno de 93 é igual a 0,998 vezes 0,35 é o avanço. Eu tenho uma espessura de cavaco de 0,3493 milímetros. Voltando, substituindo aqui na equação de pressão específica de corte e elevando ao índice de 1 a menos 83, que é a minha equivalência do material, que está bem aqui, ó, eu tenho exatamente uma pressão específica de corte de 2.152,43 newton por milímetro quadrado. Vamos voltar então a substituir na força de corte. Então, o produto de KS pela área. A área é a profundidade vezes o avanço. 5 vezes 0,35, a área do cavaco é de 1,75 milímetros quadrados. Substituindo aqui na força de corte, eu tenho o meu KS, que é 2.152,3 vezes 1,75, a área. Eu tenho uma força de corte de 3.766,75 newton. Basta substituir na potência de corte. Então, potência de corte é força de corte vezes a velocidade de corte dividido por 60 vezes 10 elevado à terceira. Então, substituindo a força de corte, nós acabamos de achar de 3.766,75 vezes a velocidade de corte que está aqui no enunciado, que é de 350 metros por minuto, dividido por 60.000, nós teremos uma potência de corte de 21,9 kW, quase 22 kW. Para converter para cavalo-vapor para CV, porque a questão pede para você calcular essa potência em CV, vamos voltar lá, basta eu multiplicar por 1,35, que é o fator de conversão. Então, 21,9, vezes 1,35, eu tenho 29,6 CV de potência de corte. Então tá aí a primeira questão, pessoal, corrigida. Vamos para a segunda questão. Essa questão é das análises de forças. Então você foi orientado pelo coordenador do setor de usinagem a estabelecer as operações e os parâmetros de corte
de execução dos processos de usinagem de uma peça que compõe o conjunto mecânico de um redutor de velocidades. O desenho a seguir representa um eixo sendo usinado em um torno mecânico horizontal. Dessa forma, identifique as forças de usinagem de acordo com a sequência e marque a alternativa correta. O valor é de 10 pontos. Então, analisando aqui o meu desenho, eu tenho que a força contrária ao avanço é essa de número 1, então ela é a força de avanço. A força de número 2 é a força que está no sentido de giro da peça, então é a força de corte. E a força 3 é a força de reação da peça na ferramenta, que é a força de apoio, e ela não gera potência. A soma desses 3 forças vetoriais obtém a resultante da força de usinagem, que é representada por esse F. Esse Fzinho aqui, ó, só está representando o sentido de avanço da ferramenta. Vamos então para a questão que está correta, é a letra C. Primeiro, força de avanço, projeção de força de usinagem na direção do avanço. 2, força de corte, projeção de usinagem na direção do giro de corte. E 3 é a força passiva, que é uma força que age perpendicular ao plano de trabalho, não gerando potência de usinagem. Respondida a questão 2. Vamos para a 3 então, meninos. Dada a usinagem em torno CNC de um material aço ABNT 1060, utilizando os seguintes parâmetros de corte, vamos calcular a potência, a força de corte, a potência de corte, segundo Kensley, valor de 2 pontos. Então vamos lá. Número de rotação de 850 RPM, profundidade de corte de 2 milímetros, ângulo de posição de 90 graus, a ferramenta está reta ao sentido longitudinal da peça, o avanço de corte é de 0,3 milímetros por volta e o diâmetro da peça é de 70 milímetros. Tá aí os dois índices que estão tabelados, KC 1.1, que é a pressão específica de corte a cada milímetro quadrado, que é de 2.130 Newton por milímetro quadrado. E o índice de equivalência do material do aço 1060 é 0,82. Vamos então, pessoal. Então, para que eu calcule primeiro a potência, para que eu calcule a potência de corte, eu preciso da força de corte. Então, vamos para a força de corte primeiro. A questão é igual à primeira. Então, vamos lá. Até aqui na força de corte é igual à primeira. Lá na frente, para achar essa velocidade de corte, nós vamos ter que extrair ela do número de rotações em função do diâmetro. Por quê? Porque não foi dado a velocidade de corte. Então, vamos lá. O KS nós já sabemos como é que se encontra. Opa, deixa eu corrigir isso aqui. Uma barrinha aqui. Beleza. Salvar, beleza. Então, olha, KC 1.1, que é de 2130 vezes a espessura do cavaco, que é seno de 90, que é 1 vezes 0,3. Está faltando 3 aqui, ó. É o próprio 0,3, que é o avanço, elevado ao índice que é negativo, que é 1 menos 0,82, eu tenho que a minha pressão específica de corte é de 2.645,43 Newton por milímetro quadrado. Substituindo na força de corte, juntamente com a minha área, que é a profundidade vezes o avanço, que é a profundidade de 2 milímetros, pelo produto do avanço de 0,3, eu tenho 0,6 milímetros quadrados. Então vamos lá. Produto de KS pela área, eu tenho uma força de corte de 1.587,26 Newton. Substituindo aqui na potência de corte, vai faltar quem? A velocidade de corte não está dada na questão, ó. Mas eu tenho o que? Número de rotações, que é de 850 RPMs, e o meu diâmetro, que é 70. Então basta eu isolar aqui, ó, na equação de número de rotações. E o que é o número de rotações? É a velocidade de corte vezes 1000 dividido por π vezes d, que é o diâmetro da peça. E ela é dada em metros por minuto. Então, isolando a velocidade de corte, fica número de rotações vezes π vezes d,
que o D aqui no caso é 70 milímetros, dividido por 1000. Eu tenho uma velocidade de corte de 186,92 metros por minuto. Vamos substituir na potência de corte. Então, uma vez que nós calculamos a força de corte e extraímos a velocidade de corte da equação de número de rotações, dividido por 60.000, eu tenho uma potência de corte, segundo esses parâmetros, de 4,94 kW. Transformando para CV, que foi o que a questão pede, eu tenho o produto pelo índice de 1,35, então a minha resposta é de 6,67 CV, a minha potência de corte. Um abraço a todos e até a próxima, meninos.